Olá, tudo bem? Me chamo Lívia Clemente, sou professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e hoje estou aqui muito honrada em poder falar no projeto de extensão Conhecendo o Corpo Humano em Envelhecimento, do programa USP 60+, para falar com vocês sobre melatonina. Melatonina é sempre conhecida como o hormônio do sono. Essa molécula, na verdade, ela é a sinalizadora da noite para o nosso organismo. Esse neurohormônio, ele é produzido pela glândula pineal no período noturno, então ele é um sinalizador biológico para o nosso organismo da presença da noite. Então isso faz com que as nossas demandas energéticas sejam adaptadas para aquele período. Então quando há a presença de melatonina no humano, isso diz é noite, é hora de dormir e é hora de gastar energia que foi armazenada durante o dia. Então o nosso organismo ele vai se preparar para entrar no período de repouso de sono, né? Então a temperatura vai baixar, a gente vai ter um monte de adaptação fisiológica em função dessa sinalização da noite de melatonina. Então ela influencia o nosso sistema imune, o nosso sistema metabólico energético, né? Ela é importante para a sinalização de insulina e toda a organização de energia do nosso corpo, ela depende dessa sinalização de melatonina e também ela é um sinal para o nosso corpo de qual é o horário em que os hormônios devem ser liberados, como que as nossas funções biológicas devem funcionar na sua presença e na sua ausência. A quantidade de melatonina, né, ela varia de acordo com o comprimento da noite. Então, em noites curtinhas, né, como a gente tem no verão, o pico de melatonina ele é um pouquinho menor. Já durante as noites longas do inverno, né, esse pico secretório é maior. E isso então sinaliza para o corpo que é noite e também a duração da noite. Ou seja, a melatonina ela também conta qual é a estação do ano, qual é a preparação metabólica que a gente tem que ter para esse evento. Então a melatonina, né, por essas razões, ela regula o nosso ciclo vigília-sono e também vai controlar a organização temporal de todos os processos que acontecem dentro do nosso corpo. E com isso, a gente tem um sinal de melatonina sendo um importante sincronizador dos relógios biológicos que existem no nosso corpo. Então é como se a melatonina fosse quem orquestra, quem afina o tempo biológico do nosso corpo. Então, o que estimula a produção de melatonina é a noite, é a presença da escuridão, tá? E essa melatonina, ela não é só um sincronizador, ela é um importante agente anti-inflamatório, anti-envelhecimento, antioxidativo, ela tem diversas funções na reprodução, na pressão arterial, na regulação da pressão arterial, do sistema imune, ela regula boa parte das funções do nosso corpo, então ela não é simplesmente um hormônio do sono, tá? Primeira mensagem que eu queria deixar para vocês. A segunda pergunta que me fizeram é como que acontece, né? O que modula a produção de melatonina durante o envelhecimento, né? O que acontece com essa melatonina? Assim como todas as nossas funções, né, biológicas, elas vão perdendo funcionalidade ao longo do tempo, né, nesse período de envelhecimento, dado ao estresse oxidativo, a gente também tem uma redução da produção de melatonina com a idade. Então, geralmente na população idosa, esses níveis de melatonina eles já estão mais baixos, né? Isso faz com que a quantidade de horas dormidas também seja reduzida. Então, isso também, né, afeta de certa forma a ritmicidade desses indivíduos, né? Então é bastante comum a gente ter, por exemplo, em quadros de doenças neurodegenerativas, em demências como Alzheimer, a gente tem essas doenças em que há uma perda da sinalização temporal, né? O indivíduo acorda durante a madrugada achando que é dia. E isso se dá também por uma ausência dessa sinalização biológica, desse horário, né, circadiano que deveria estar presente ali. E isso também diminui um pouco, né, as nossas respostas imunológicas, né? A ausência dessa sinalização, quando a gente tem uma ruptura, né, desse ciclo circadiano, dessa quantidade de melatonina produzida,
vida, a gente sabe que existem consequências, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o trabalhador em turno, que também tem uma redução de melatonina, esse indivíduo, ele tem resistência insulínica, ele tem sobrepeso, ele começa a ter problemas cardiovasculares, existe uma maior probabilidade de desenvolvimento de diabetes, de cânceres. Então isso, né, está relacionado também com essa redução da defesa imunológica em função dessa quebra da ritmicidade. E esse mesmo efeito é visto durante o envelhecimento, né, que é quando a gente começa a ver o surgimento da resistência insulínica, dislipidemia, a gente tem um certo descontrole do nosso metabolismo energético justamente pela perda dessa sinalização de melatonina. Bom, falando em trabalhadores noturnos, a gente chega então na terceira pergunta que foi feita, né, sobre o meu grupo de pesquisa, onde eu investigo então o efeito do trabalho noturno, né, sobre os aspectos da saúde e como que essa ausência de melatonina afeta.